Hail the King capítulo 136. A misteriosa máscara negra. Os itens no Diablo Old eram classificados em 8 níveis. O primeiro nível era o item inferior. A cor era escura, e eles eram divididos em 4 categorias: inferior, lascado, danificado e áspero. Esses itens eram pouco utilizáveis. Muitos guerreiros novatos nem os usavam. Mesmo um demônio ou um monstro comum poderia deixar cair esses itens quando eles eram mortos. O segundo nível era o item ordinário. A cor desses itens era branca. Alguns deles tinham buracos naturais onde gemas e runas poderiam ser incorporadas. No entanto, esses buracos seriam perfurados depois de fazer os itens. Esses itens eram muito comuns, e eles eram a base do jogo. Eles eram fáceis de obter, uma vez que você poderia obter 9 itens comuns ao matar 10 monstros. Os atributos desses itens eram medianos. O terceiro nível era o item superior. A aparência desses itens também era branca. Somente armas e armaduras no Diablo Old poderiam estar neste nível. Esses itens tinham algum dano extra de ataque, durabilidade e estatísticas de defesa, mas os efeitos extras não eram tão fortes. Eles eram apenas um pouco melhores do que o item ordinário. O quarto nível era o item mágico. A aparência desses itens era azul. Eles tinham atributos e efeitos mais fortes. Eles eram melhores em ataques, defesa e efeitos adicionais em comparação com os outros 3 tipos de itens. A maioria dos itens mágicos também tinham um ou 2 prefixos ou sufixos, esses que determinavam a qualidade dos atributos adicionais. Havia itens poderosos, itens mágicos e fracos itens mágicos, mas todos eram muito fortes. A armadura e o cinto de bárbaro atual de Fei eram ambos itens mágicos. O quinto nível era o item craftado. Esses itens eram laranja e só podiam ser criados combinando vários ingredientes através de receitas. Fei não possui nada como isso atualmente. O sexto nível era o item raro. Esses itens eram amarelos e eram ainda mais poderosos e tinham mais atributos do que os outros 4 tipos de itens. O nome desses itens normalmente continha de 2 a 6 prefixos ou sufixos. Fei tinha alguns desses itens. Por exemplo, o arco que Fei deu para Helena era um item raro. Esses itens eram as recompensas do objetivo final de quests. O sétimo nível era os conjunto de itens. A aparência desses itens era verde. De acordo com as lendas, esses itens verdes pertenciam a grandes guerreiros lendários. Quando todos os itens do conjunto de itens forem coletados e equipados, um poder mágico extra poderoso seria gerado dos atributos poderosos de cada item. Conjunto de itens eram difíceis de encontrar. Geralmente, havia só algumas peças do conjunto, levaria muito tempo para recolher todas elas, mesmo que alguém tivesse sorte. Fei conseguiu a armadura pele do ático do conjunto ático Gear ajustada no modo bárbaro. No entanto, ele ainda não encontrou os outros 3 itens que faltavam para completar o conjunto ático Gear. NT. A ático Gear seria traduzido como engrenagem do ático, ou mecanismo do ático, sendo assim eu escolhi deixar ático Gear mesmo. O oitavo nível era o item único. Esses itens eram dourados e eram quase sagrados. Eles eram os mais raros de todos os itens, e cada um tinha uma habilidade especial única. Eles tinham suas próprias formas, atributos, nomes, e eles poderiam até mudar de cor. Havia 3 níveis pequenos dentro do item único, esses eram normais, excepcionais e elite. Depois de entender o sistema de nível dentro do Diablo Old, foi fácil ver por que Fei estava tão animado. O que estava na frente dele era um conjunto verde completo de nível 7 conjunto de itens. Todos apareceram na frente de Fei. Isso foi inédito, não aconteceu quando ele jogou o game em sua vida na Terra, é claro, a cena com a demonessa Andariel também nunca ocorreu no jogo na Terra. Fei tocou levemente ao conjunto de itens verde na frente de seus olhos. A sensação de frio que veio nos seus dedos lhe dizia que isso era real, ele não estava alucinando nem sonhando. Este era um conjunto de 4 peças.
Havia um simples chapéu de mago azul claro asterisco e pontudo feito de ossos, uma delicada armadura de metal azul claro que protegia dos ombros até os joelhos e um cetro azul claro que tinha cerca de 1,80 metros de altura que tinha um cristal mágico esférico no topo e 3 misteriosas linhas que cobriam o cetro. A última peça era um tipo de talismã que era vermelho, do tamanho da palma da mão e tinha uma matriz mágica de 5 estrelas gravada nele. NT. Existe um tom de azul claro que se aproxima muito do verde. Creio que quanto mais verde for o item mais poderoso ele seja. E como o Fei ainda está no ato 1 do jogo, o item ainda não é o mais foda da classe, por isso o autor colocou que o conjunto de itens é azul claro. Os 4 itens foram bem colocados na forma de uma pessoa de pé. Era brilhante e uma luz cristalina de vida flutuava na superfície dos itens. Ondas de poderosas flutuações mágicas vieram do conjunto de itens de forma inabalável. O conjunto estava atualmente em um estado não identificado asterisco. NT. Ainda não se sabe o nome do conjunto. No entanto, Fei ficou muito intrigado com isso. Ele não podia mais esperar, e levar de volta ao acampamento para deixar Caim identificá-los de graça. Ele usou 4 pergaminhos de identificação e revelou as propriedades deste conjunto. O nome do cetro era Arcanas de Atvan. Era um item de 2 mãos. Dano menos 12, 18. Durabilidade 50-50. Nível requerido nível 15. Propriedades especiais. Mais um nível de para todas as habilidades de feiticeiro. Mais 25% de chance de ataque mortal. Mais 50% de dano para mortos-vivos. Mais 5% de regeneração de mana. Mais 50 mana. O nome do chapéu pontudo de mago azul claro feito de ossos era Arcanas Red. Defesa 237. Durabilidade 18-18. Nível requerido nível 15. Força requerida, 15. Propriedades especiais. Mais 4 regeneração de saúde. O agressor recebe dano de 2 por ataque. Mais 25% de resistência ao relâmpago. Mais 228 defesa, dependendo do nível do jogador. O nome da armadura leve era Arcanas Flash. Defesa 195. Durabilidade 60-60. Nível requerido nível 15. Força requerida, 41. Propriedades especiais. Mais 3 de redução de danos. Mais 2 visibilidade, raio de luz. Mais 10 de resistência. Mais 100 defesa. O nome do talismã era Arcanas Sign. Nível requerido nível 15. Propriedades especiais. Mais 20% de regeneração de mana. Mais 15 mana. Mais 20% de resistência ao fogo. Mais 50% de chance de encontrar itens mágicos. Estas eram as propriedades e atributos individuais de cada item. Arcanas Trix. Fei soube instantaneamente o nome desse conjunto. A partir das memórias antigas de Fei, havia um conjunto de itens para feiticeiros. Embora não tenha sido tão notável quanto ao conjunto de itens de feiticeiro de primeira linha Tal Rachas Wrappings, era o conjunto perfeito para feiticeiros que estavam em um nível baixo. O nível exigido para o equipamento deste conjunto era apenas o nível 15. Atualmente, Fei era nível 19, e assim ele pode equipá-lo. Sem hesitação, Fei se despiu e colocou o Arcanas Trix. Uma luz azul clara envolveu instantaneamente Fei. Um sentimento de poder sem precedentes preenchia cada célula em seu corpo. Fei sentiu que seu ataque e defesa dobraram ou triplicaram instantaneamente. Com este conjunto completo, ele era o equivalente a um feiticeiro de nível 25 mesmo que ele fosse apenas nível 19. Depois que ele equipou tudo, o efeito bônus entrou com taxa de lançamento 20% mais rápida. 5% mana roubada por ataque.
Mais 50 de saúde. Mais 50 mana. Fei fechou os olhos e sentiu com atenção o prazer do aumento de força. Então, ele notou uma máscara de ferro simples e negra flutuando no ar. A aparência desta máscara era muito pior do que o item Arcana Strix. Se Fei não prestasse atenção, ele teria pensado que era um pedaço de casco velho com 2 buracos. A máscara estava sem vida, mas flutuava no ar como se não houvesse gravidade. Um poder estranho flutuava vagamente na superfície da máscara, e tinha uma sensação antiga, misteriosa e trágica. Poderia ser o lendário rosto de Andariel. Fei ficou atordoado. O rosto de Andariel era a máscara que Andariel implorou a um ferreiro para forjar para ela depois que sua beleza foi destruída. Era um bom item, mas era raro obter no mapa do mosteiro. Não deveria ter aparecido aqui. Fei pegou a máscara, e era tão leve que Fei sentiu como se estivesse segurando o ar. Sem a identificação, Fei não conseguia saber o nome ou a propriedade da máscara. Ele tirou um pergaminho de identificação e uma luz dourada brilhou. Fei ficou chocado. Ele percebeu que a máscara em sua mão não foi afetada, ele ainda tinha que obter as suas propriedades. Isto! O que está acontecendo? Poderia ser uma máscara muito normal que nem sequer era considerado um item. E é por isso que não existem propriedades para exibir. Fei pensou. Mas não deve ser isso. Se é apenas uma máscara normal, como ela pode flutuar no ar? Isso era muito estranho. Esta situação também era inédita no jogo original que Fei jogou na Terra. Fei lembrou o que Andariel disse para ele quando recuperou sua alma. Aceite meu presente e proteja sua amante. Toda a flor dos trapaceiros experimentará sofrimentos sem precedentes. Jovem guerreiro, um grande desastre está chegando. Se você ainda acredita no amor, por favor, proteja-a e não a deixe passar por isso. O sexto sentido que veio de sua alma vagamente lhe disse que esta misteriosa máscara negra estava de alguma forma relacionada com a profecia que Andariel deixou, mas ele não conseguiu focar sua mente nessa conexão vaga. Fei pensou sobre isso e tentou colocar esta máscara misteriosa em seu rosto. Ele sentiu uma sensação calorosa, como se a sua amante o tocasse levemente. A máscara não era grande. Cobriu perfeitamente o rosto abaixo do chapéu feito de ossos. Ele ainda conseguia ver pelos 2 orifícios na máscara, e o nariz estava erguido, então seu nariz se encaixou perfeitamente na máscara. Ele conseguiu respirar confortavelmente. No entanto, Fei teve uma sensação estranha. Ele sentiu que essa máscara tinha vida própria. Ela lentamente se contorceu e se ajustou ao rosto dele. O resultado final foi que ela encaixava no rosto de Fei tão perfeitamente que parecia que ele foi feito para ele. Então, outro sentimento estranho surgiu. Fei sentiu que os 5 sentidos dele foram fundidos. Ele podia ver o que ele não podia ver antes, ele podia ouvir o que ele não podia ouvir antes, e ele podia sentir o que não podia sentir antes. Ele levantou a mão e tirou a máscara, e esse sentimento desapareceu. Depois de alguns testes, ele teve certeza. Parecia que a ampliação de sentidos era a única habilidade dessa máscara. Algo que o pergaminho de identificação não conseguiu identificar, isso é muito misterioso. Eu sei que mesmo um item nível 8 item único pode ser identificado pelo pergaminho de identificação. Espere! Esta máscara preta poderia ser algo acima do nível 8 item único. Não pode ser! Nunca ouvi sobre um item de nível 9 no Diablo Old. Fei balançou a cabeça. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que essa máscara era misteriosa e estranha. Ele colocou a máscara em seu cinto de armazenamento. Então, a cena na frente dele mudou como se desaparecesse no espaço. Como viajar ao longo do tempo, Fei voltou instantaneamente para as catacumbas onde ele matou a demonessa Andariel. Havia as mesmas chamas ardentes e sangue fluindo. Todos os monstros estavam mortos, e o personagem feiticeiro de Fei fez todas as missões do acampamento dos trapaceiros.
Os 7 de seus personagens passaram o ato e em Diablo World. Faye voltou à tela 3D onde ele poderia escolher diferentes classes. Algo aconteceu, e embora tenha surpreendido Faye, isso o deixou muito feliz. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 137. A obscena recompensa de finalização. Grandes mudanças ocorreram na tela 3D. Os 7 personagens que representavam as classes Bárbaro, Feiticeiro, Paladino, Assassino, Amazona, Druida e Necromante ainda estavam lá vivamente. As mudanças neles não eram óbvias. O mais fraco entre todas as classes era o Necromante, e ele agora é nível 19. Cada personagem tinha pelo menos um item mágico nível 5. O personagem do Feiticeiro era o mais extravagante com o conjunto completo Arcanas Trix que emitia uma luz verde que envolvia o personagem. Os itens que o Feiticeiro tem são, obviamente, melhores do que os itens que os outros personagens têm, todos apareciam em cores diferentes. O conjunto de itens era excelente. Além de seu poder, sua aparência era muito mais nítida e diferente comparado com os outros. O que surpreendeu Faye não foi a aparência de seus personagens, mas sim uma linha de palavras vermelhas antigas que preenchiam toda a tela 3D. As palavras foram claramente refletidas nos olhos de Faye. Parabéns, jovem aventureiro. Após a prova de sangue e fogo, desafios entre a vida e a morte, escolhas entre o amor e o ódio, você completou todas as quests do ato I no Diablo World. Suas habilidades milagrosas, convocar e dar, terão seus níveis aumentados, seu limite de conversão será atualizado, os universos paralelos serão atualizados, seus mercenários receberão um impulso de força. Há um total de 11 níveis que você receberá como uma recompensa misteriosa. Desvende lentamente os segredos do Diablo World. Jovem, uma nova aventura está à sua frente. Prove que você é digno do favor de Deus usando as espadas e lâminas em suas mãos como um verdadeiro guerreiro. Faye só conseguiu entender a metade. Entre as linhas, Faye sentiu uma aura inesperada de compaixão, como se um ancião estivesse de pé na frente dele com calma, dando-lhe todas essas recompensas, e ensinando e instruindo com paciência e cuidado. Assim que Faye terminou de ler a frase, a linha de palavras começou a mudar. As palavras lentamente se esvaziaram e se encolheram em pequenos pontos vermelhos. Depois de dançar no ar como vagalumes numa noite escura, de repente lançaram-se para Faye como uma poeira de ferro atraída por um imã. Faye não conseguiu esquivar-se, e todas as manchas de luz vermelha entraram instantaneamente no corpo de Faye. Ele se sentiu realmente estranho. Como se estivesse abraçando outra alma. No próximo segundo, Faye sentiu algo aparecer em seu corpo, mas ele sentiu estranhamente que ela já pertencia a ele. Era uma força, como uma nuvem de informação. Era antiga, misteriosa e estranha. Faye fechou os olhos e lentamente leu a informação. De repente. Merda. Combinando força, então é assim, isto e ruim. Uma mensagem curta nesta informação surpreendeu Faye. Ele não continuou a ler o resto da informação. Ele saiu imediatamente da tela 3D. O tempo estava esgotando. Na parte de trás das montanhas de Chambord. O sol do outono estava quente e o tempo estava muito bom. Não havia uma única nuvem no céu, e o céu parecia uma enorme joia de cristal azul que cobria o topo do mundo. No fundo das montanhas, os rugidos profundos e longos da besta e dos animais soavam frequentemente. As folhas amarelas caíram dos galhos das árvores e cobriram numerosos segredos desconhecidos. Todas as plantas e vegetação estavam virando amarelo e dourado, expressando sua beleza descaradamente. Nas proximidades, em um dos planaltos feitos de pedras com parreiras de vinhas sobre eles, a cara sorriu enquanto ensinava a Angela e um grupo de crianças a identificar ervas e seus efeitos na fabricação de poções. A atmosfera era muito pacífica e divertida. Angela e as crianças ofegavam e riam quando aprenderam os efeitos místicos das ervas e plantas aleatórias às quais eles não prestavam atenção antes. A cara ficou muito satisfeita com a atmosfera e fez o melhor para ensinar.
Não muito longe, Helena, que parecia uma valquíria, estava de pé em uma grande rocha enquanto segurava seu arco. Seu cabelo vermelho flutuava ao vento, como um fogo ardente. Embora não houvesse nenhum animal grande na parte de trás das montanhas, o ambiente perigoso no Diablo Wold a treinou para ser cautelosa o tempo todo. Ela protegia a Cara, Angela e as crianças com cuidado. Ela era muito boa em perceber os possíveis perigos, e sabia o lugar que a linda garota ingênua tinha no coração de Faye. Portanto, Helena sentiu que ela deveria ajudar Faye a proteger essa garota. Black Tornado estava deitado ao lado dos pés de Helena, preguiçosamente. Os olhos estavam preenchidos com sono e ele abria a boca e bocejava. Sob a calorosa luz do sol do outono, essa besta inteligente se sentia muito confortável. A cena era linda. De repente, Black farejou algo. Ele ficou confuso, ergueu a cabeça e olhou ao redor. Seus olhos se concentraram em Helena e encontrou a origem da anomalia. O sol de outono não estava quente, mas uma grande quantidade de suor começou a escorrer da testa de Helena. A transpiração límpida refletia todo tipo de cores do sol. Drip. Drip. Gotejamento. O suor caiu nas rochas. Vof. 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 Black levantou-se e começou a latir. A Cara, que estava ensinando os conceitos básicos da mistura de poções para Angela e as crianças, também pararam de falar e olharam nessa direção. Ela também sentiu a mudança do corpo de Helena. Naquele momento, energias fortes vieram do nada e foram instantaneamente injetadas no corpo de Helena. Essas energias eram todas de atributos diferentes. Elas não podiam coexistir uma com a outra. Portanto, elas estavam lutando agressivamente uma com a outra, e o corpo de Helena se transformou em um campo de batalha para essas energias. Para qualquer guerreiro, essa situação era mortal. A erupção proveniente das energias de atributos diferentes pode destruir instantaneamente o corpo e os ossos. A pessoa pode se tornar uma pilha de carne e sangue. Atualmente, já havia uma leve camada de sangue na pele macia e suave de Helena, e muita névoa sangrenta estavam saindo dos poros invisíveis de Helena. De longe, parecia que Helena estava coberta de uma chama vermelha. Numerosas veias estavam se tornando visíveis em seu braço que estava segurando o arco. Seus dentes brancos haviam mordido seus lábios vermelhos com tanta força que o sangue brotou. A mercenária estava definitivamente sofrendo uma grande quantidade de dor. O que está acontecendo? Mesmo a Cara, que era muito sábia, ficou surpresa. Ela não conseguia entender por que isso estava acontecendo com Helena. Na sua longa vida, ela nunca viu qualquer tipo de ferimento semelhante. Voxox, 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 voxox. Não havia tempo a desperdiçar. A Cara levantou a mão e uma série de luzes brancas saiu da palma de sua mão e entrou no corpo de Helena. Essa era a habilidade de cura especial que as sacerdotisas do Diablo Wold conheciam. A Cara também tinha conhecimento profundo sobre magia. Com a ajuda da cura, Helena estava ficando um pouco melhor. No entanto, o conflito entre as energias não parou. Na verdade, estava ficando cada vez mais agressivo. Logo, mais e mais névoas sangrentas brotaram do corpo de Helena, e a beldade estava coberta de sangue. Vof! 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 Black começou a latir como um louco. Irmã Helena! Angela também ficou aterrorizada com o que viu. A Cara usou a habilidade de cura sem parar e não economizou na energia mágica. Umas séries de luzes brancas de cura entravam no corpo de Helena, mas não ajudava muito. Maldição! Mesmo a Cara, que adorava a Deus, praguejou. Ah! A valquíria valente que suportou toda a dor não podia aguentar mais. Ela soltou um profundo e doloroso grito. Neste momento, uh! Um portal azul apareceu de repente na rocha, e Faye saiu dela. Ele tirou uma garrafa completa de poção de rejuvenescimento completa e derramou no corpo de Helena. Ele então segurou a mercenária gostosa que já desmaiou pela cintura enquanto ele pisava o chão. Bum!
A rocha explodiu em pedaços enquanto Fê pulou no ar e desapareceu da vista de Akara, Angela e Black. Não se preocupe, eu tenho uma solução. A voz de Fê ressoou no céu. Akara ficou um pouco aliviada, mas ficou curiosa. Parecia que Fê sabia o que estava acontecendo dentro do corpo de Helena. Mas por quê? Angela, por sua vez, envolveu seus braços ao redor de seu peito enquanto se sentia muito preocupada. Essa garota pura não ficou zangada ou com ciúmes de ver seu noivo segurando outra mulher. Fei usou repetidamente o assalto assim ele rapidamente chegou a uma sala de pedra na caverna subterrânea atrás da montanha. Ele ordenou que os guardas não deixassem ninguém entrar enquanto derramava a última garrafa de poção de rejuvenescimento completa que ele tinha na boca de Helena. A mercenária gostosa estava em uma condição terrível. Havia gelo, fogo, relâmpago e energias venenosas dentro de seu corpo. Os 4 tipos de energia estavam lutando dentro de seu corpo. Se Akara não tivesse usado suas habilidades de cura para suprimir o conflito e se Fei não usasse toda a poção de rejuvenescimento completa que serviu somente para contrabalancear, a Valkyrie em seus braços teria quebrado em pedaços. Merda! Eu tenho que fazer isso! Fei olhou para Helena, que ainda estava desmaiada, hesitante. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com Helena. Essa foi uma das recompensas que obteve por completar todas as missões no ato e no Diablo ou de combinação de força. Este era o propósito subjacente desta recompensa. Todos os pontos fortes das outras 6 mercenárias dos outros 6 universos paralelos que os outros 6 personagens de Fei estavam, seriam combinados em Helena e isso não era uma surpresa, apenas Helena era como um ser vivo e as outras 6 mercenárias eram como robôs frios. Elas não tinham nenhuma inteligência. Embora ele tenha adivinhado que esse estranho fenômeno ocorreu por causa das recompensas que obteve, ele não esperava que ele tivesse esse tipo de conexão. Além disso, a partir da informação que Fei leu no Diablo World, este processo de combinação era muito perigoso. Sem preparativos cuidadosos, Helena pode não ser capaz de equilibrar a energia em seu corpo, e isso resultaria em danos prejudiciais à sua saúde e até à morte. Neste ponto, todas as poções que Fei converteu do Diablo World foram usadas. Mas Helena ainda estava em uma condição terrível. Todas as 4 energias em seu corpo não mostravam sinais de equilíbrio. No conflito, elas eram mais como crianças que entraram em uma briga. Elas estavam causando mais problemas e ficando mais agressivas. Embora Helena desmaiasse, a dor ainda estava torturando. O coração de Fei estava doendo apenas de olhar a expressão inconsciente de dor. O chão logo seria manchado pelo sangue de Helena. Fei rapidamente tomou a decisão difícil. Ele lentamente colocou as mãos sobre as fivelas da armadura de Helena. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 138. A obscena recompensa de finalização. Embora fosse chamado de um reino remoto e empobrecido, Shambod não era tão empobrecido quanto a maioria pensava. Na verdade, era bem o contrário. Rodeado por montanhas verdes e o rio Zuli, Shambod era um lugar bastante agradável e alegre. À tarde, no muro de defesa, uma equipe de astutos soldados estava patrulhando em torno do parapeito da muralha. A planície em frente ao rio parecia sentir a degradação do outono. A grama verde tinha ficado amarela. Olhando de longe, parecia que havia um tapete dourado colocado no chão. Uma brisa passou, e a grama das colinas ondulou como se fossem marés. A paisagem era perfeita. De repente. Buna! 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 Uma série de barulhos de bateria veio de longe. Estava cheio de intenção assassina penetrante que só era proveniente de tropas militares. Ele quebrou instantaneamente a atmosfera pacífica e a visão pitoresca. Pare! Barak, o capitão desta equipe, acenou com a mão, e os soldados patrulhando fizeram uma pausa em seus passos. Barak atenuou a respiração e ouviu atentamente esse barulho de bateria. Seu rosto mudou de cor lentamente.
Ele pulou em uma meia asterisco sem dizer uma palavra e olhou detalhadamente. No horizonte, onde a planície dourada encontrava o horizonte, ele viu uma densa fileira de bandeiras. As bandeiras tinham várias cores e símbolos, e todas vibraram ao vento. Então, um grupo de pessoas apareceu, eles pareciam uma enorme massa de formigas negras aos olhos de Barak. E um exército. NT, a meia parapeito da muralha. Quem poderia ser? Barak ficou surpreso. Este exército que surgiu do nada e tinha pelo menos 1000 homens. Todos estavam bem armados. Suas armas brilhavam e refletiam a luz do sol nos olhos de Barak. Este exército totalmente armado não é algo bom. Mas, no caso de que fosse um mal-entendido, Barak enviou um sentinela para averiguar a intenção do exército. Um cavalo rápido com o sentinela correu para fora do portão do reino. Em breve passou a ponte de pedra e dirigiu-se em direção ao exército. Ao mesmo tempo, todos os soldados do reino receberam comandos urgentes e todos correram para o muro de defesa em formação. Depois de mais de 10 minutos, o sentinela finalmente havia retornado. Embora ele não ouvisse o relatório do sentinela, Barak sabia o que estava acontecendo depois de ver as manchas de sangue e as poucas flechas nas costas. Esse exército que apareceu do nada era um inimigo. Toque o sino e o alarme para todos. Rápido! Informe o Sr. Brock sobre esta situação agora. A voz agitada de Barak soou nos ouvidos de cada soldado. Bang! 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 O sino enorme que era de cerca de 1,80 foi pendurado na posição mais alta na muralha defensiva foi tocado. Uma atmosfera tensa se espalhou no castelo de Chambord enquanto o sino tocava. Os cidadãos relaxados que vagavam pelas ruas entraram em pânico e voltaram para suas casas. Alguns cavalos rápidos estavam correndo para a Academia Civil e Militar de Chambord e o Palácio do Rei. Embora a atmosfera de repente tenha mudado de casual para tensa, após a experiência do cerco dos inimigos negros blindados, as pessoas de Chambord que sobreviveram ao conflito não se entregaram ao caos. Todos os preparativos para a batalha foram feitos adequadamente. Barak levou 40 soldados para fora da fortaleza. Eles correram para a ponte de pedra. Durante a batalha na ponte de pedra com os inimigos negros blindados, o rei Alexander como um deus quebrou esta antiga ponte que esteve aqui há vários anos pela metade com sua força brutal e deixou uma lacuna de mais de 9 metros por muito tempo. Após a guerra, as duas partes da ponte estavam conectadas por cordas, correntes e placas de madeira. Mas, sob a supervisão e projeto de Sua Majestade, a ponte de tábuas de corda e madeira simples e bruta foi substituída por uma ponte suspensa feita de correntes e placas de ferro. Esta ponte suspensa era perfeita para ataque e defesa. Era como uma besta gigantesca que ligava os dois lados das pontes de pedra. Ela serviu como uma excelente primeira linha de defesa e aperfeiçoou o efeito do fosso do rio Zuli. Criac! 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 8 correntes de ferro que eram tão grossas quanto a cintura de um adulto puxavam lentamente a ponte suspensa de ferro como 8 braços dedicados sob o grito e o rangido da enorme roda de ferro. O intervalo de mais de 10 metros reapareceu na ponte. A corrente rápida no rio Zuli corria por baixo da lacuna, e névoas frias foram sopradas pelo vento, congelando os arredores. Havia também uma misteriosa força de sucção vinda do rio, tornando tudo mais horrível. Quando confrontado com essa lacuna, qualquer exército teria que encher o rio com cadáveres antes de passarem. Arqueiros! Prepare-se! Barak tirou a espada. Ele lambeu os lábios e não se preocupou em esconder a expressão excitada de seu rosto. O reino de Chambord aumentou gradualmente a força militar. Como um dos 23 homens fortes que participaram da batalha na Ponte de Pedra e um dos 106 asterisco de prata, ele estava ansioso por esta batalha do fundo do coração. NT. Começou a aparecer os 106 de prata ou os Cavaleiros do Zodíaco de prata, e aí eu peço a opinião de vocês, deixe o 106 ou Cavaleiros do Zodíaco. Responde aí nos comentários. Nesse capítulo vou manter em inglês mesmo. Ele queria que todo o Império visse o quão forte era Chambord.
Atrás dele, muitos soldados saíram da fortaleza para ajudá-lo. Membros do Sentinel, como Drogba e Ivanovic, lideraram os soldados de elite sob o comando deles e se juntaram aos soldados no lado norte da Ponte de Pedra. Na muralha defensiva, Base Brock, que os diretores civis e militares de Chamboda já haviam chegado após o alarme. Estavam de pé sob a torre de vigilância calmamente. Esta era uma velocidade de reação assustadora. Todos estavam esperando que esse inimigo repentino e misterioso chegasse. Na caverna subterrânea na parte de trás da montanha. Na simples e bruta sala de pedra. Fei tirou o último pedaço de armadura de couro macio de Helena. Ele tentou fazer enquanto fechava os olhos. Embora seus dedos trêmulos não tenham tocado a pele branca, lisa e queimada de Helena, ele já sentiu uma sensação calorosa e encantadora. Fei sentiu como se sua alma recebesse uma queimadura de terceiro grau pela beleza da valquíria. Não havia tempo a perder. A condição de Helena estava piorando. Fei sacudiu a cabeça enquanto abraçava o corpo da mercenária. Ele sentiu uma sensação mística. Seu corpo estava entorpecido com esse sentimento suave, quente e sem precedentes. Sua mente ficou em branco. A valquíria desmaiada pareceu sentir algo. A expressão de dor no rosto dela relaxou um pouco. Fei suprimiu os pensamentos sujos em sua cabeça e focou na informação que ele obteve no Diablo Wood. Ele olhou para o rosto lindo de Helena enquanto ele suspirava em seus pensamentos. Neste momento, por algum motivo, a figura pura de outra garota apareceu na sua mente. Contudo, depois de separar ligeiramente as pernas longas e brancas da valquíria, Fei finalmente entrou lentamente. Não houve tempo para experimentar esse momento de êxtase. Um fluxo de poder explosivo cheio de destruição correu para o corpo de Fei através da conexão. Embora Fei tivesse antecipando isso, essa sensação extremamente dolorosa fez Fei gritar instantaneamente com um rugido profundo. Ele sentiu que o poder havia rasgado sua alma de seu corpo. Seu sangue também brotou do corpo através dos poros, enchendo o ar com névoas sangrentas. Fei afinal experimentou a dor que Helena estava suportando. Era difícil imaginar como essa garota bonita conseguiu suportar essa dor, ela nem gemeu quando desmaiou. A força da garota imediatamente chocou Fei. Ele abraçou a garota firmemente em seus braços, como se estivesse abraçando o tesouro mais precioso do mundo. Fei utilizou seu poder físico do bárbaro e tentou pegar o máximo daquela dor aterrorizante. Ele podia até sentir claramente as quatro energias, raio, fogo, gelo e veneno passando pela conexão e entrando em seu corpo. Ele sentiu que todas as células em seu corpo estavam sendo transformadas em poeira. Quantidades infinitas de dor foram geradas através do conflito e luta entre estes quatro tipos de energia. Sob essa dor que era mais do que 10 vezes a quantidade como a dor que ele experimentou depois de beber a poção Hulk, cada segundo era um século na sua cabeça. Logo, gelo, raio, fogo e veneno, as quatro energias incompatíveis gradualmente pararam de lutar. Elas eram como quatro caras que se tornaram amigos depois de uma longa briga. As energias circularam no corpo de Fei por um ciclo completo, em seguida, retornaram completamente ao corpo de Helena através da conexão, como uma baleia que sugava de volta a água que ela jorrou para fora. Nenhuma energia foi deixada no corpo de Fei. No instante seguinte, Fei sentiu o corpo bonito em seus braços se mover ligeiramente. Este ligeiro movimento surpreendeu Fei, e ele imediatamente limpou a cabeça. Ele imediatamente percebeu que foi muito estranho entre eles, sua parte inferior do corpo ainda estava. Ele ia dizer algo e separar seus corpos, mas dois braços suaves, delicados e lisos se estenderam e seguraram firmemente Fei. NT, a safada. Ele baixou a cabeça. Ele viu a mercenária gostosa piscando seus lindos olhos. Ela, obviamente, acordou há bastante tempo. E ela sabia o que aconteceu. Uma gota de lágrima cristalina deslizou lentamente de seu belo rosto. No entanto, ela não soltou Fei. Seus braços ainda cercavam o pescoço de Fei. Fei teve dificuldade em respirar.
Parecia que ela estava com medo de que a pessoa em seus braços desaparecesse instantaneamente no ar, se ela o soltasse. Me abrace mais apertado. Helena sussurrou na orelha de Faye. Ao mesmo tempo, Helena abraçou Faye como um fogo ardente. Ela empurrou seu corpo quente contra o de Faye. Faye sentiu como se estivesse prestes a derreter nesta chama quente. Seu corpo tremia ligeiramente nos braços de Faye. Naquele momento, ela não era mais a arqueira mágica invencível que cobriu o calor do sol com as suas flechas congeladas. Ela era apenas uma garota corajosa e tímida que tinha baixa autoestima. Faye de repente percebeu. Ele finalmente entendeu que ele estava ignorando algo antes. Seu coração sentia-se quente e macio, como se estivesse molhando e derretendo em pedaços, misturando-se ao corpo em seus braços e não pudessem mais se separar. Os gemidos sedutores e a respiração pesada ressonaram gradualmente nesta sala de pedra. Helena ergueu seu suave pescoço branco como cisne, acenou com a mão, e uma cortina de água azul envolveu os dois. A luz do céu azul acendeu esta sala de pedra escura, e tornou tão bela quanto o céu. Esta era a cor e o som de um sonho. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 139. Todos eles são guerreiros que adoraram lutar. À medida que o manto de água azul aumentou gradualmente e depois desapareceu, a atividade sedutora que acontecia na sala de pedra finalmente terminou. Helena já estava com sua armadura interna. Esta era uma armadura de couro muito apertada, realçou perfeitamente o desenho corporal da mercenária elegante, deixando-a mais provocante. Faye nunca teria pensado que a figura de uma mulher poderia chegar a esse grau de beleza. Era o tipo de beleza que seria impossível afastar os olhos depois de vê-la uma vez. De acordo com as lendas, a primeira flor dos trapaceiros Andariel fez com que os sacerdotes mais dedicados perdessem o foco incontrolavelmente durante suas orações. Faye acreditava que o encanto de Helena não era menor comparado com Andariel. Depois de acenar levemente sua mão branca e lisa, a armadura e o arco que estavam na mesa de pedra que estava longe voavam para o corpo de Helena como se tivessem sua própria inteligência. A menina que foi tão gentil quanto a água há um momento atrás tinha retornado imediatamente à sua valente aparência de valquíria. Depois de combinar com sucesso a força e o poder das outras 6 mercenárias NPC, Helena obteve uma força devastadora neste momento. Ela poderia alternar entre o raio, o fogo, o gelo e o veneno, os 4 atributos mágicos diferentes. E ainda as diferentes técnicas de luta que ela adquiriu, cada atributo mágico que dela cresceu exponencialmente. Sua capacidade real de combate provavelmente mais do que duplicou. Ela tinha pelo menos uma capacidade de combate de guerreiros de 4 estrelas de nível médio. Neste ponto, sua capacidade de luta era um pouco maior do que fez se ele estivesse em seu estado normal. Depois de se vestir, a expressão de Helena não mudou nada. Ela olhou para Faye como se nada tivesse acontecido. Ela era a única que sabia o quanto ela estava feliz. Ela sempre sentiu como se ela fosse pouco humilde. Como todas as suas irmãs, ela morreria sob as garras dos demônios e dos monstros durante as lutas sem fim e sem esperança. Não havia como conseguir escapar de seu destino horrível. Se não fosse por sua crença e paixão em proteger o acampamento que a sustentava, ela teria sido transformada em uma pessoa louca por essa escuridão interminável e estilo de vida doentio. A chegada de Faye mudou completamente seu destino, como uma luz de vela quente que de repente apareceu na eterna escuridão. No Tristram destruído, quando Faye usou seu corpo para bloquear as flechas dos arqueiros esqueletos que quase cobriram o céu, no porão do mosteiro, quando Faye usou seu grosso peito para bloquear os lutadores esqueletos e as espadas e as lâminas dos xamãs. E no templo da garra da víbora no oásis distante, quando Faye atraiu a atenção dos escavadores, zumbis e demônios morcegos para si. Helena não sabia quando se apaixonou por esse jovem guerreiro. O amor que foi alimentado do fundo de seu coração rapidamente se espalhou pelo coração da valquíria como uma doença incurável. E a tortura foi tão forte que quase a deixou louca. No entanto, Helena, que tinha uma aparência forte e invencível, tinha um coração suave que era tão fraco como um gatinho trêmulo.
Todo seu coração estava ligado a Fei, e isso a fazia se esquecer de si mesma. Especialmente depois de saber que a verdadeira identidade de Fei era de um rei de prestígio no mundo da luz, Helena sentiu que a diferença entre Fei e ela mesma aumentou ainda mais. A existência de uma menina pura como uma flor chamada Ângela também criou um abismo no coração de Helena. Ela pensou que a maldição da flor dos trapaceiros a achou mais uma vez, mas o que acabou de acontecer elevou seu coração que estava caindo no abismo sem fundo e escuro e cheio de desespero sem refúgio. Naquele momento, a lágrima cristalina no seu rosto não se devia à tristeza, mas sim à pura felicidade. Helena finalmente se soltou por uma vez. Ela abraçou firmemente Fei com os dois braços e essa foi a ação mais louca e atrevida que já havia feito. Mesmo quando ela estava de frente para a demonessa Andariel, Helena não estava tão nervosa. Não havia vestígios do lindo sonho. No entanto, Helena sentiu que estava muito satisfeita. Isso foi porque ela recebeu o que queria mesmo em seus sonhos. Não foi esse momento de prazer, mas ela podia sentir que Fei realmente se importava com ela. Foi exatamente assim que Andariel decidiu cair como um demônio por diabo, e até mesmo praticou técnicas viciosas para ganhar poder à custa de sacrificar seu belo rosto sobre o qual ela se importava profundamente. Parecia que todas as garotas que obtiveram o título de Flor dos Trapaceiros tinham corações corajosos e calorosos que ousavam procurar o amor escondido por baixo da imagem fria que mantinham. Elas eram como mariposas perseguindo chamas, mesmo que elas acabassem destruídas, elas estavam dispostas a desistir de tudo o que tinham sem hesitação. Rei Alexander. Helena se ajoelhou sobre um joelho enquanto abaixava a cabeça, uma mecha de seu cabelo vermelho que estava pendurado no ar balançava e vibrava ao vento. Fei imediatamente entendeu a intenção de Helena. Ele puxou levemente Helena do chão e abraçou fortemente a Valquíria, que não sabia como reagir entre seus braços. Como o rei de Chambord e o líder supremo do acampamento dos trapaceiros, Helena, vou tirar o direito de se ajoelhar. De agora em diante, você pode somente ficar atrás de mim, bem próxima. Você entendeu? Depois de ouvir o discurso tirânico e dominador de Fei, Helena ficou atordoada por alguns segundos. Então, uma expressão agradável de surpresa apareceu em seu rosto, como se ela não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Claro, ela entendeu a intenção por trás das palavras de Fei. Era a felicidade que ela só pode imaginar, mas nunca alcançar antes. A sala de pedra brilhava com seu sorriso como se a primavera tivesse chegado. Toda mulher tem um lado dela que as pessoas não conhecem. Quem poderia ter imaginado que a Valquíria que estava dominando na luta no pico da montanha leste perderia sua presença invencível, e seria balançada pela compensação de vitórias e perdas como uma pequena menina tímida. Fei podia entender o que Helena estava passando. Ele sentiu que ele era a pessoa mais sortuda que já viveu. Aos humildes cidadãos de Chambord, escutem. Desça a ponte suspensa imediatamente e solte os príncipes que você trancou ilegalmente. Se o seu porco tolo, o rei Alexander se ajoelhar quando ele sair para se desculpar, podemos poupar o reino de Chambord de ficar destruído por nada. Do outro lado da ponte de pedra, um homem sentado em um cavalo alto e contra o vento, gritou com um olhar desdenhoso em seu rosto. Como você ousa? Quem é você? Como você ousa ser tão desrespeitoso em relação ao rei Alexander? O cavaleiro do zodíaco de prata Michele Barak pulou da enorme roda de ferro para a ponte suspensa quando ele gritou de volta com raiva. Tink! 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 Atrás dele, todos os soldados de Chambord tinham expressões furiosas em seus rostos enquanto sacavam suas armas, e todos os arqueiros amarraram seus arcos e carregaram as flechas. Assim que o capitão dar o comando, eles estão prontos para disparar as flechas e atravessar a garganta do cavaleiro. Porra, praga inútil! Você acha que está qualificado para perguntar o meu nome? Vai e diga a Alexander para sair e ajoelhar-se para se desculpar. Este cavaleiro bem vestido disse enquanto agitava as mãos.
Depois que ele cantou um parágrafo de feitiços obscuros, que flutuou no ar e rapidamente se transformou em uma série de lâminas de vento densas e transparentes, ainda visíveis, que estavam posicionadas na frente dele. Quando o cavaleiro acenou sua mão novamente, essas lâminas de vento dispararam contra o povo de Chambord enquanto criavam ruídos afiados, penetrantes e cortantes. É um feitiço mágico. Ele é um mago. Barulho de pessoas engasgando imediatamente soou da multidão de Chambord. Embora tenham experimentado uma guerra difícil e extremamente perigosa com os inimigos blindados negros e os soldados de Chambord eram guerreiros que haviam visto sangue e violência, o elemento misterioso que os magos eram os chocavam facilmente. Além disso, este inimigo era, obviamente, um mago de alto nível. Não entrem em pânico, recuem. Formem grupos e criem formações. As 5 pessoas, Michelle Barak, Drogba, Pierce, Ivanovski e Essin tiveram reações rápidas. Eles imediatamente pegaram o escudo da torre de ferro de quase 2 metros dos soldados ao lado deles e formaram uma parede de defesa de ferro que nem o vento conseguiu passar. Esses escudos da torre eram todos troféus de guerra da batalha com os inimigos blindados negros. Cada um deles tinha mais de 500 quilos, somente os cavaleiros do Zodíaco que foram transformados pela poção Hulk como Pierce conseguiam levantar esses escudos. Dang! 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 As numerosas lâminas de vento bateram nos escudos de torre com força enquanto rasgavam o ar e deixavam uma série de marcas profundas e horríveis nos escudos de ferro. Sob os poderosos ataques, mesmo os cavaleiros do Zodíaco como Drogba sentiu seus ombros entorpecidos e seu coração começou a acelerar. Atire! Atire rapidamente nele! Matem esse bastardo com suas flechas! Quando Barak gritou, os arqueiros de Chambord soltaram as cordas do arco que estavam puxando firmemente. Bang! 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 Depois de uma série de barulhos de ar, as flechas foram disparadas contra o homem do cavalo do outro lado da ponte. Havia tantas flechas que quase bloqueavam a luz solar. Oh, malditos miseráveis! Como vocês ousam atirar em mim? O mago do cavalo ficou enfurecido. Depois de um parágrafo de feitiços mágicos e gestos de mão, as lâminas de vento esverdeadas formaram um escudo translúcido de 3 a 4 metros. Bang! 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 As numerosas flechas colidiram no escudo, a força das colisões empurrou o mago com seu cavalo para trás por vários metros. Craque! Após a primeira rodada de flechas, várias fissuras apareceram no escudo translúcido. Finalmente, como se fosse um vidro que caiu no chão, o escudo quebrou em pedaços. Vocês malditos insignificantes, vocês sabem quem eu sou. Droga! Vocês ousam atirar em um mago nobre do Império Zenith. Mortos, vocês estão mortos. Seus crânios serão transformados em urinóis. Após a primeira rodada de flechas, o mago do cavalo gritou com raiva quando ele recuou, como se ele fosse um animal que foi atingido por uma vara na bunda. Embora ele estivesse furioso, ele acreditava que sua vida era mais importante. Ele ficou assustado com esta chuva de flechas. Ele puxou o cavalo, e ele e o cavalo rapidamente recuaram para sair do alcance das flechas enquanto o cavalo chorava. No lado sul da ponte, a misteriosa tropa finalmente se mostrou em frente ao povo de Chambord. Várias bandeiras complexas vibravam ao vento. As bandeiras diziam ao povo de Chambord que esta tropa incluía vários reinos e famílias poderosas. 9 cavaleiros totalmente blindados cavalgavam e lideravam essa tropa. Suas comitivas que os seguiam carregavam 9 bandeiras diferentes, e os soldados por trás deles usavam roupas de diferentes estilos e diferentes cores. Como 9 fluxos de inundação, eles se aproximaram lentamente de Chambord. O mago do cavalo que se aproximou de Chambord sozinho voltou para se juntar a essa tropa. Ele apontou para o lado oposto da ponte com o chicote enquanto dizia algo com raiva. Na muralha de defesa de Chambord. Parece que é uma força unida formada por muitos reinos pequenos, Reino Xuani, Reino Lunar, Reino de Chamb, Reino de Dek, Reino de Luxi,
Reino de Shishui. O comandante militar de Chambord, Brook, olhou através de cada uma das bandeiras, e ele rapidamente identificou as cores das tropas. Uma intenção assassina apareceu em seus olhos. Eu sei por que eles estão aqui. Hehe, eles realmente não sabem onde está o limite. O rei Alexander temporariamente não queria atacar eles, mas quem saberia que esses idiotas queriam resgatar seus príncipes à força? Se não deixarmos eles sentir dor, eles vão pensar que Chambord é um pedaço de carne deliciosa que qualquer um pode vir e morder. Esta é uma oportunidade. Um sorriso animado apareceu no rosto do ministro Bass. Esta é uma ótima chance de usá-los para treinar nossos homens. Prepare nossos homens para o exercício militar. Ninguém sabia desde quando, mas os dois chefes de assuntos militares e civis de Chambord adoravam brigas. Eles decidiram e apresentaram a música de fundo e a melodia desta batalha. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado. Campo. Rei o The King capítulo 140. Isso deve ser uma mentira. A água estava rolando, e uma brisa fria estava soprando. O exército da Aliança dos Nove Reinos, gradualmente, parou a algumas centenas de metros da margem sul do rio Zuli. Sua formação estava um pouco dispersa. Os cavalos faziam ruídos bagunçados, e seus passos estavam fora de sincronia. Depois de parar, até mesmo os estandartes não estavam de pé. Mesmo as pessoas que não estavam familiarizadas com os militares podiam dizer que esse era um grupo de amadores. Em comparação com o exército de armadura negra de antes que se movia para frente e para trás como montanhas e oceanos, era difícil convencer-se de que este exército da Aliança dos Nove Reinos era realmente um exército normal. No entanto, este exército misto parecia estar bastante confiante em sua força. Um único assalto é suficiente para derrubar a cidade de Chambord e deixar o estúpido e arrogante rei Alexander de joelhos implorando por piedade. O rei do reino Shoni chicoteou seu cavalo na bunda e disse com confiança: Passe minhas ordens. Depois que a cidade de Chambord cair, capture todos os homens da cidade de Chambord como escravos e ensine a este reino maligno uma boa lição. O rei do reino Cham já não podia conter sua excitação, e os soldados atrás dele prepararam as correntes e gaiolas de ferro para conter escravos. Eu quero que esse maldito rei se ajoelhe na frente do meu cavalo e implore. Ouvi dizer que ele tem uma noiva muito bonita. Hehe, talvez ela possa limpar o chão e lavar os banheiros quando ela vier para o Reino Lunar. O príncipe mais velho do Reino Lunar ergueu a proteção facial de seu capacete e expôs um sorriso pervertido. Ha 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 ha! Ao ouvir as palavras do príncipe mais velho do Reino Lunar, todos os homens riram. Os soldados musculosos e estúpidos por trás dos reis riram, elevando as armas em suas mãos para cima. Joias, riqueza e mulheres, estes sempre foram os estimulantes mais fortes para os lutadores. No entanto, recomendo dar à cidade de Chambord uma chance. Envie um mensageiro para dizer-lhes que, de imediato, desça a ponte e solte os príncipes que foram rudemente detidos. Caso contrário, mesmo que possamos ser punidos pelo Império Zenith, ainda vamos fazer esse país maligno desaparecer do mapa territorial de Zenith. O rei do reino Shishui olhou os outros reis ao seu lado e disse devagar. O exército mais forte dentro desta aliança era o reino Shishui. O exército sob o comando do rei de Shishui era aproximadamente de 600 pessoas. Eles eram o grupo mais organizado e tinham a moral mais alta entre as 9 equipes. Incluía inclusive uma equipe de cavalaria pesada que foi autoproclamada como a Frota de Ferro do Deus do Fogo. Todos estavam cobertos de armadura de ferro preto e uniformemente cavalgavam em uma besta de nível 4 Warcraft asterisco. A chamada de besta rugido de fogo de nível 4 Warcraft se parecia muito com cavalos, mas elas tinham um chifre afiado no topo de suas cabeças. Dizia-se que era a descendência híbrida da besta unicórnio sagrado, nascida com a velocidade do vento e também poderia carregar uma carga extremamente pesada. Era definitivamente a melhor montaria para formar uma cavalaria. NT, pelo que eu entendi, o Warcraft é uma classificação de bestas.
Dizia-se que a razão pela qual eles conseguiram obter muitas bestas rugido de fogo foi porque o velho rei da última geração teve muita sorte e encontrou um grande grupo mercenário que estava à beira da morte. Ele aproveitou a situação e adquiriu cerca de 40 ou mais filhotes de bestas rugido de fogo a um preço muito baixo. Então, após cerca de 20 anos de criação cuidadosa, elas se desenvolveram na escala atual de uma centena de bestas. Esta também era a razão pela qual o reino Xishui conseguiu garantir seu título de reino nível 3 apesar de não ter muitos guerreiros excepcionais. Também foi dito que mesmo os príncipes Arshavin e Domingues, que estavam em luta viciosa pelo trono, ambos tentaram estender seus ramos ao reino Xishui apenas porque tinham os olhos na frota de ferro do Deus do Fogo. Os cavaleiros da cavalaria frota de ferro do Deus do Fogo carregavam quase 300 quilos de peso, mas ainda podiam viajar como o vento. Se eles pudessem correr no campo, sua força de impacto direto poderia derrubar até uma parede. De acordo com as lendas, esta cavalaria pesada do exército era invencível entre os 63 reinos subsidiários no Império Zenite. Ouvindo o rei de Xishui falar, todos os outros líderes dos reinos não estavam completamente convencidos, mas, como o maior poder havia falado, a maioria ainda concordava com esse plano. Apenas o mago aristocrático que ficou assustado com a onda de flechas da cidade de Chambord não concordava com esse conselho. Ele clamou para entrarem imediatamente para incendiar a cidade. No entanto, este exército da aliança não estava totalmente unificado. Todos pensavam em si mesmos, e ninguém era idiota. Depois de ver o terreno perigoso da cidade de Chambord, eles estavam pensando em como preservar a força de seu reino. Então, embora todos tratassem respeitosamente o pequeno mago aristocrático do Royal St. Petersburg, ninguém ouviu. Justamente o que os arrogantes líderes do exército não esperavam foi que, antes mesmo de enviarem seu mensageiro, de repente, um barulho de correntes de ferro rangendo soou. Eles viram que a cidade de Chambord já havia tomado a iniciativa de descer a ponte. Com uma forte explosão, a ponte de ferro de 10 metros de altura parou estável na margem sul da ponte de pedra. Entre a fumaça dissipada, parecia que um dragão terrível e sagrado, de repente aterrissou na margem. A ponte estava abaixada. Poderia ser que eles estavam assustados mesmo antes que a batalha começasse e quiseram se render. Um rei arrogante riu e disse. A fumaça espalhou-se. O exército da aliança ficou chocado quando viram linhas e fileiras de soldados de Chambord saírem ordenadamente e começaram a entrar em formação. Havia 20 soldados de escudo na frente, alinhados em grupos de 2, cada um com um escudo de torre de ferro de 3 metros. Seus passos eram pesados, e cada um deixava para trás uma pegada profunda. Olhando para os escudos da torre de ferro, os 9 reis e os soldados atrás deles que estavam apenas zombando da cidade de Chambord de repente sentiram um arrepio. Atrás dos 20 soldados que carregavam escudos exagerados havia 50 arqueiros. Em comparação com os soldados de escudo intimidante, os arqueiros não pareciam ser extraordinários. Eles nem sequer tinham armaduras completas sobre eles. Eles estavam vestidos com roupas estranhas, com peles escuras de besta que cobrem as áreas dos ombros, que levavam o arco. Os arcos em suas costas eram um pouco maiores do que o normal, e todos carregavam pelo menos 100 flechas na aljava nas costas. O pequeno número de arqueiros não é suficiente para preencher as lacunas nos nossos dentes. Meus soldados só precisam balançar suas espadas uma vez e todos estarão mortos. Haha, Chambord é realmente uma cidade de nível 6, o que é um constrangimento. O príncipe mais velho do reino lunar fez beicinho e disse com desdém, e os soldados atrás dele ruíram e bateram as armas em suas mãos de acordo. Em frente a eles, a cidade de Chambord continuou colocando suas formações. Depois dos arqueiros tinham mais ou menos 30 homens musculosos. Eles também não estavam vestindo nenhuma armadura, e os pedaços de roupas rasgadas em seus corpos faziam parecer que era a definição de pobreza. No entanto, as armas nas mãos desses gigantes eram um pouco assustadoras, todos estavam segurando machados enormes. Os machados gigantes com 2 metros de comprimento refletiam uma luz fria sob o sol. O design desses machados era muito exagerado. Se o corpo do machado foi forjado completamente com ferro negro, então o peso dos machados seria de pelo menos de 130 a 180 quilos.
Os soldados normais teriam dificuldade em levantá-lo. Oh, como é possível? Eles devem ser feitos com madeira e pintados com tinta preta e prata. Falso, deve ser falso. O rei de Blackwater ficou um pouco assustado enquanto murmurava. Sua opinião também foi reconhecida por todos os que o cercava, e até mesmo o mago do atributo vento falou. É certamente falso. Somente idiotas ficaria assustado com esses truques. Haha, acho que mesmo aqueles escudos da torre na frente são falsos. Eles provavelmente são pedaços de madeira pregadas juntas. Dito isto, a moral do exército da aliança foi claramente afetado pela formação chocante, como se uma chama ardente fosse derramada por uma jarra de água fria. Ninguém estava pensando em investir primeiro mais, e todos simplesmente ficaram no lugar. Imediatamente após os machados gigantes empunhados pelos homens musculosos, havia uma disposição de infantaria de 50 unidades. Esta formação era mais normal do que as outras, e não era apenas um pouco pior em comparação com os camaradas que saíam antes deles. As armas em suas mãos eram muito diversas. Uma pessoa segurava metade de uma espada, outra segurava uma vara de bambu, outra segurava um talhador enferrujado, e um ainda segurava um martelo que costumava ser usado por ferreiros. A formação também estava um pouco desorganizada. Eles variaram muito em altura, e nenhum deles era musculoso. Em vez de se parecer com soldados, eles pareciam mais com camponeses que estavam tentando observar a luta com pipoca em suas mãos. Haha, olha! A cidade de Chambord finalmente expôs sua verdadeira forma. Este é o nível real em que estão. Alguém com desprezo zombou. Eles são apenas um grupo de agricultores. Lutar contra esse tipo de inimigo é simplesmente um insulto ao meu exército. Tal país, não há necessidade de continuar a existir. Todos os líderes do exército se tornaram felizes e otimistas novamente, olhando para a cidade de Chambord como se estivessem olhando a performance de um circo. Neste momento, novas mudanças ocorreram novamente na ponte. Uma equipe de cerca de 20 pessoas dispostas em uma formação de cone afiado lentamente se moveu para fora, e cada um de seus corpos estava completamente coberto de pesadas armaduras de cavaleiros. Parece que a armadura pesada estava fazendo os soldados cambalearem, tornando muito difícil para eles se moverem. Eles faziam uma pausa após cada 3 passos e ficavam sem fôlego. Sua armadura pesada nem conseguia proteger seus mestres antes que eles as usassem. Oh, meu Deus, eu acho que seu estúpido rei realmente enlouqueceu. Ele realmente tem unidades de infantaria usando a armadura de cavaleiros pesados. O rei do reino Xixui começou a rir. Seu riso estava cheio de desdém. A frota de ferro do Deus do Fogo só precisa do tempo de uma respiração para transformar todos esses macacos que estão de pé em uma pilha de lixo. É uma pena que esses 20 ou mais conjuntos de armaduras de cavaleiro pesado sejam desperdiçados. Todos serão meus agora. O reino Shoni se tornou invejoso. Qualquer um podia ver que a armadura era um bom equipamento, e se eles estivessem equipados com verdadeiros cavaleiros, definitivamente formaria uma poderosa tropa de cavalaria de vanguarda. Quem pega elas primeiro fica com elas. Todos os olhos dos outros reis também estavam brilhando com ganância. Como eles poderiam deixar tal pedaço de carne gorda para outras pessoas? Não sabiam era que enquanto eles observavam o nobre cavaleiro, Sua Majestade Fei, que acabou e chegou à cena, e depois de ouvir a notícia, também estava babando e clamando. Hahaha, isso é muito fantástico! Na verdade, são 100 bestas rugido de fogo. Todas elas vão ser minhas. Hahaha, elas são todas minhas agora. Passe minhas ordens, você deve capturar essas coisas vivas. Esses reis estão muito entusiasmados. Eu só queria que eles pagassem algumas moedas de ouro por seus príncipes, mas eles realmente vieram à minha porta para me entregar tal equipamento de nível alto. Anterior próximo.